Das palavras paroxítonas desapareceu também o acento de taoísmo, feiura, feio do sem, afeta a sua pronúncia nem a vida de ninguém. Vai ficar mais difícil de aprender, porque a gente já está acostumado com acento. O acento circunflexo não será usado mais nas palavras de grafia com os seus derivais. Abençoou o mago, corou, perdoe demais. O acento circunflexo de voo é desnecessário, porque você não vai pronunciar a palavra de outra maneira. Colocar acento circunflexo em creem, lei, dei, vem é um erro de morfologia, porque o plural já está indicado pelos dois S. De modo que se você usa creem com dois S, dispensa o acento circunflexo. Decretaram o fim do trema. Caíram alguns acentos. As mudanças na ortografia são mínimas no universo de 600 mil palavras que tem o português, mas o suficiente para gerar críticas e divergências entre os especialistas em língua portuguesa. No Brasil, 0,5% das palavras foram alteradas. Nos outros países, 1,6%. Embora a origem da língua, o berço da língua seja Portugal, hoje os utentes da língua são, em sua grande maioria, brasileiros. Nada mais natural do que as normas, digamos, sejam determinadas pela forma que esses utentes da língua querem e da forma como eles a utilizam. Algumas palavras permitem a dupla grafia, como tênis e bebê. Porque depois de quase 100 anos de deriva ortográfica, a unificação completa, total, tornou-se impossível. Portanto, o que fizemos foi unificar a ortografia. Em 98% dos casos, ficam, digamos, 2% de margem para dupla grafia, dupla acentuação, o que é um número extremamente restrito. Essa reforma tem resultados positivos, justamente porque ela se assenta em 3 pilastras: a simplificação, a coerência e a tradição, a obediência à tradição escrita. Isso significa que as mudanças são mínimas. Mas as críticas às novas regras ortográficas ainda são muitas. Todos os lusófonos somos escravos do dicionário. Porque nós não somos ilógicos, mas as regras ortográficas são ilógicas. E o acordo continua com regras ilógicas. Se você fala hoje para um aluno que a exceção comprova a regra, ele não sorri para você, ele ri de você. Tá? Ele fica com pena. Como é que um cara desse aceita um negócio desse? Eles não aceitam regras com exceção. Ou é regra ou não é. A questão de você ter exceções à regra é da natureza da língua, porque ela está o tempo todo também mudando. Professor de português há 46 anos, Hernani Pimentel organizou o movimento Acordar Melhor, que aponta incoerências no acordo ortográfico. Linguiça e enguiça vai dar problema em quem estiver aprendendo a língua. Como é que vai saber se vai ler gui ou gui, se é escrito do mesmo jeito? O trema não é ortográfico, ele é ortofônico, ele não poderia ser objeto de um acordo ortográfico. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Nenhuma língua está isenta de erros no seu sistema ortográfico. O professor Hernani defende outras mudanças para facilitar o aprendizado do português. Na realidade, nós não vamos mexer na língua. Diferença de G e J antes de E ou de I. Você não sabe, eu não sei. São 400 horas aula gastas para ortografia. E o aluno sai do 2º grau sem saber escrever, preso ao dicionário. Nós tivemos aqui um presidente na academia, o Medeiros de Albuquerque, que também pleiteou isso em 1906. Fez uma proposta de que um determinado som fosse representado exclusivamente por uma determinada letra. Então, por exemplo, o som Z, que você em português hoje pode representar por S na palavra casa, pode representar por Z na palavra fazer, pode representar por X na palavra exame, não é?
Então esse som seria representado, esse som Z, seria representado somente por um Z. Então você ia escrever casa com Z, ia escrever fazer com Z, ia escrever coisa com Z, etc. Ora, se você adota esse critério, você pode aparentemente resolver um problema ortográfico, mas vai criar um problemão do ponto de vista semântico, significativo das palavras. E como a língua é um organismo de comunicação, o significado é muito mais importante do que a sua realidade física, aquilo a que os linguistas chamam de significante. Hernani já reuniu 11 mil assinaturas contra as novas regras. Quase 5 mil são de professores. A língua portuguesa ela sempre foi muito difícil, né? A gente brinca que ela tem mais exceção do que regra. Nessa mudança ortográfica, se viesse para que muitas dessas exceções caíssem por água abaixo, talvez facilitasse. Do jeito que está, ainda se mantém várias exceções. Na prática, a gente ainda não viu que benefícios isso trouxe, né? Já houve audiência no Senado, essa audiência pública deu consciência aos senadores de que algo tem que ser feito. O que nós precisamos é que isso haja um consenso a respeito de questões simples que foram levantadas por filólogos, traduzindo problemas existentes nesse acordo, ou propor ao governo autorizar a fazer um novo acordo, ou o próprio Congresso trabalhar em uma comissão para fazer com as pessoas que acharam melhor uma proposta de mudança efetiva. O acordo ortográfico não é um produto de escritores, de políticos, de professores. É um acordo que resulta de estudiosos, os ortógrafos, que passaram a vida toda dedicados a isso. Eu acho que se perde excessivo tempo continuando a discutir as razões pelas quais havia oposição ao tratado. Assinado o tratado, há que cumpri-lo. Os gramáticos acreditam que a população vai se adaptar rápido às novas regras. Porque elas não são muitas, portanto, são fáceis de apreender e de fixar. São 4 anos para essa adaptação. Os professores também estão se recapacitando, porque todos eles foram formados na regra antiga, e a gente não tem feito uma cobrança muito sistemática. Aí fica um pouco difícil, né? Mas a gente consegue. As crianças, os mais novos, vão aprender aquilo que eles ensinarem. Não terão dificuldades absolutamente nenhumas em relação a esta matéria. Nós que já somos falantes e que já somos escreventes da língua, é que somos os mais velhos, é que temos mais dificuldade em aceitar a mudança, porque tudo que traz a mudança, tudo que se diz mudança, implica resistência. Para o grande público, ortografia é memória visual. Você escreve a palavra como a vê escrita num livro, num jornal, nas paredes, etc. Ortografia unificada, mas como driblar as diferenças de vocabulário? No futebol, por exemplo, goleiro em português de Portugal é guarda-redes, gol-golo. Bola aqui, esférico lá. Um jogador contundido, jogador aleijado. Gramado, relvado. E agora? Nós vamos continuar a utilizar expressões crioulas na maneira de nós fazermos a literatura cabo-verdiana, da mesma maneira como os moçambicanos vão continuar a utilizar expressões de línguas moçambicanas na sua literatura, como os angolanos também o farão. Mas nós vamos entender? Vamos, porque o português, como sistema linguístico, é um só. Uma realidade que o intercâmbio cultural entre os países lusófonos pode mudar. Isto vai ser ultrapassado, eu diria até está sendo ultrapassado. As telenovelas brasileiras estão se encarregando disso. Elas passam em todos os nossos países, passam em Cabo Verde, passam em Angola, passam em Moçambique, passam em Portugal. Nós hoje estamos... Por isso é que eu digo, nós conhecemos mais o Brasil, melhor o Brasil, do que o Brasil nos conhece a nós. Muito por via das telenovelas. Portanto, há muito do vocabulário que vocês utilizam, já estão nos nossos ouvidos, já pertencem à nossa gíria. É a festa da música Tupiniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. A música brasileira também pode diminuir as diferenças entre os países de língua portuguesa. Você encontrar alguém em Cabo Verde a cantar as mais diversas músicas brasileiras, dos mais diversos autores brasileiros, é comum. O Martinho da Vila, a Gal Costa,
o Caetano Veloso, o Gilberto Gil. Nós conhecemos todos. E foi por ela que o galo cocorocou, que o galo cocorocou. A difusão da música brasileira vai além da comunidade lusófona. Estes japoneses cantam samba em português e estão fazendo sucesso no Japão. Isso é que é mundo globalizado. Quando se fala em ensino de português, o formato de língua que se dinamiza na França, nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, é o formato da nossa língua. Eles contratam professores com falantes de brasileiro para ensinar lá fora. O português é uma língua com várias manifestações, vamos dizer, com falares bastante ricos e diferenciados no Brasil e Portugal. Mas no Brasil se caracteriza por uma certa lentidão, por uma certa gosto da fala sonora. Quer dizer, uma língua muito sonora, com vocais. Quer dizer, uma língua para ser sonora tem que ter muitas vogais. Parece que os mass media vão se encarregar de fazer com que a globalização do falar brasileiro é uma realidade que a gente não pode contornar, não poderá contornar. Vai na fonte, a ponte simboliza união. No próximo bloco, gramática, pontuação, as dificuldades de se aprender o português e como tornar o ensino da língua mais eficaz e interessante. O Repórter Senado volta daqui a pouco. Esse acento é dito e visto como diferencial. É pra diferenciar por de porque é um casal que tem pronúncia igual e sentido desigual. O para, ele muda o sentido, né? Se eu digo, por exemplo, que o trânsito intenso paralisa São Paulo, se eu não posso usar o acento, a pessoa vai ler como preposição. É um trânsito intenso em direção a São Paulo.